Boa tarde. Dando continuidade aos nossos estudos sobre o movimento retilíneo uniforme, só recordando que é o movimento retilíneo uniforme, aquele movimento que ocorre em linha reta e com velocidade constante, ou seja, o objeto vai estar sempre percorrendo sempre as mesmas distâncias nos mesmos intervalos de tempo. Na aula de hoje a gente vai estudar algumas classificações para esse movimento. A gente vai classificar esse movimento em progressivo e regressivo, de acordo com o sentido em que o objeto vai estar dentro da trajetória, né? Como que ele vai estar se movimentando dentro da trajetória. A gente vai estudar também a função horária do movimento uniforme. Com essa função a gente consegue saber a posição que o objeto vai estar em cada instante de tempo. E também prever quanto tempo demora para ele chegar em uma determinada posição. E por fim a gente vai ver um pouquinho sobre os gráficos desse tipo de movimento. Aqui nesse desenho aqui embaixo, está ilustrando o movimento aqui de um carro dentro de uma trajetória. Essa trajetória aqui ela é horizontal. Então, para a gente conseguir estudar esse movimento, a gente precisa orientar a nossa trajetória. Vai precisar de uma orientação da trajetória. O que é isso? Orientar a trajetória. Sempre que a gente orienta, nesse caso aqui ela está orientada para a direita, significa que as distâncias vão estar aumentando nesse sentido. Se eu coloco aqui, ó, que aqui é a posição 0, aqui para frente a posição 10, aqui para frente a posição 20, aqui a posição 30. Significa que se o carro seguir neste sentido, no mesmo sentido da orientação da trajetória, suas distâncias estão aumentando. Então, sempre que as distâncias estiver aumentando, estiver no sentido progressivo da trajetória, a gente classifica esse movimento como movimento progressivo. E essa velocidade que o carro está aqui, ela vai ser maior que zero, ela vai ser uma velocidade positiva. Se esse objeto aqui está com uma velocidade de 10 metros por segundo, a cada segundo ele vai estar percorrendo 10 metros. Neste sentido aqui, no sentido progressivo da trajetória. Agora, a minha trajetória ela continua com a mesma orientação. Ela está orientada da horizontal para a direita. Então, significa que aqui no começo, aqui, poderia ser até números negativos, mas vamos começar aqui com o 0. Aqui 20, 30, 40. Nesse caso aqui, o objeto está se movendo no sentido contrário da trajetória. Então, a gente diz que esse movimento é um movimento regressivo. Sempre que o objeto estiver no sentido contrário da trajetória, a velocidade dele vai ser negativa. Essa velocidade negativa aqui, ela não indica que a velocidade é tão pequena que ela é menor que zero. O sinal negativo da velocidade vai ser apenas indicando que o objeto está se movendo no sentido contrário da trajetória. Aqui, se ele continua nesse movimento aqui, ó, se ele tem a velocidade de menos 10 metros por segundo, a cada segundo ele vai percorrer 10 metros no sentido contrário da trajetória. Então, ele vai estar na 30, depois na 20, depois na 0 e assim por diante. A função horária da posição no movimento uniforme. Aqui, se a gente lembrar a fórmula da velocidade média, velocidade é igual a ΔS sobre o ΔT. O ΔS é
posição final menos a inicial. Substituindo aqui, fica velocidade é igual a S menos S0, né, que é o ΔS, T menos T0. Se a gente considerar que esse T0 aqui, no instante inicial, é zero, eu posso multiplicar aqui em cruz, que é como se tivesse um aqui embaixo, ficaria S menos S0, né? Tudo isso vezes 1 dá S menos S0 mesmo, igual a V vezes T. Esse S0 que está subtraindo passa para o outro lado, somando. Então, essa é a equação horária da posição. A gente consegue encontrar a posição do objeto em cada instante de tempo, quando ele tem a velocidade constante. Nesse caso aqui, a posição inicial não vai mudar, e a velocidade também não. A posição inicial é o lugar de onde ele saiu. Então, se eu estiver analisando um movimento, a posição de que ele partiu não vai estar mudando durante todo esse movimento. Então, ela é constante e a velocidade também vai ser constante nesse tipo de movimento. Então, vai ter duas variáveis aqui, que é a posição e o tempo. Essa função horária ela vai descrever a posição de um corpo em função do tempo para o movimento retilíneo uniforme. Então, eu consigo saber a posição em cada instante de tempo. Só para a gente saber o que cada letra significa, o S é a posição final do corpo, S0 é a posição inicial, o V é a velocidade, e ela é constante, só lembrando disso, né? E o T é o intervalo de tempo, é cada instante de tempo. Um exemplo para a gente trabalhar, o movimento de um móvel pode ser descrito pela função horária. S igual a 10 mais 2T. No sistema internacional. O sistema internacional indica que as posições vão ser em metro, a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos. Determine, letra A, a posição inicial do móvel, a velocidade do móvel, na letra B. Letra C, o movimento é progressivo ou regressivo? Na letra D, a posição do móvel 5 segundos após o início do movimento. E letra E, quanto tempo demora para ele chegar à posição de 50 metros? Lembrando a fórmula aqui da equação horária, essa equação aqui ela até tem um apelido que o pessoal utiliza para lembrar. Eles apelidaram essa equação aqui de sorvete, só para ajudar a lembrar, tá? Então, S é igual a S0 mais V vezes T. Vou reescrever essa equação aqui embaixo, aqui, só para a gente fazer algumas comparações. S igual a 10 mais 2 vezes T, que é essa equação aqui. Se eu comparar aqui, o que está multiplicando o T vai ser a velocidade, o que estiver sozinho aqui, do outro lado aqui, vai ser a posição inicial. Posição inicial e a velocidade. As duas coisas aqui que variam, eu mantenho a letra dela. No caso, que é a posição final e o tempo, né? O instante de tempo. Então, a posição inicial do móvel. Já que é no sistema internacional, a posição inicial, 10 metros. A velocidade do móvel. Essa velocidade é constante, ela não varia. 2 metros por segundo. Só retirei aqui, ó, que estava multiplicando o T. Letra C, o movimento é progressivo ou regressivo? Eu vou olhar aqui no sinal da velocidade. A velocidade ela é uma velocidade positiva, ela é maior que zero. Então, o movimento é progressivo, significa que ele está no sentido progressivo da minha trajetória. Na letra D, a posição do móvel, 5 segundos após o início do movimento. Aqui eu tenho a equação horária, quando o tempo é 5 segundos. O que eu vou fazer? No lugar desse T aqui, eu substituo por 5. Reescrevendo a equação, S igual a 10 mais 2 vezes 5. Eu não posso somar o 10 e o 2 e depois multiplicar por 5. Tem uma hierarquia aqui nas equações. Antes eu tenho que fazer sempre a multiplicação para depois fazer a soma.
Então, eu vou multiplicar o 2 vezes o 5 e depois eu faço a soma. Então, S é igual a 10 mais 2 vezes 5, que dá 10. 10 mais 10, 20. Então, depois que passar 5 segundos do início do movimento, ele vai estar na posição 20 metros. Na letra E, quanto tempo demora para chegar à posição de 50 metros? Então, eu tenho a equação horária e a posição vai ser 50 metros. O S vai ser 50. Então, no lugar do S aqui, eu substituo por 50. Fica 50 igual a 10 mais 2 vezes T. Eu quero achar o valor do T. Eu quero achar um instante de tempo. Quanto tempo demora, né? Então, eu passo 10 para o outro lado. Ele está positivo, passo para o outro lado negativo. 50 menos 10, 40, igual a 2T. Vou passar o 2 dividindo 40. Então, o tempo vai ser igual a 40 dividido por 2, que é igual a 20 segundos. É o gráfico da função horária da posição pelo tempo no movimento retilíneo uniforme. Esse gráfico vai ser sempre uma reta inclinada. E o que vai determinar essa inclinação vai ser a velocidade. Se ela for positiva, vai ser uma reta ascendente. Vai ter esse tipo de inclinação aqui, ó. E se ela for negativa, ela vai ser descendente. Então, ela vai estar virada para baixo aqui, certo? Aqui tem um exemplo. Vamos imaginar essa função horária aqui. S igual a 2 mais 2t. S igual a 2 mais 2 vezes t. Essa equação aqui me diz algumas coisas, ela traz algumas informações sobre esse movimento. Diz que esse móvel ele partiu da posição 2, pode ser 2 metros, 2 quilômetros, que não está dizendo a unidade de medida. E com uma velocidade de 2 também. Então, para eu achar o gráfico aqui, eu vou pegar alguns instantes de tempo que são sequência. Tempo 1, 2 e 3. Pode ser qualquer tempo aqui, mas... E vou substituindo aqui na equação. Quando o tempo é 0, ele vai estar na posição inicial, que vai ser 2. 2 vezes 0, 0, mais 2, 2. Quando o tempo é 1, no lugar do t eu substituo por 1. Então, 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Quanto tempo for 2, é esse caso aqui. No lugar do t eu substituo por 2. 2 vezes 2 dá 4, mais 2, 6. Então, aí vai estar na posição 6. E quanto tempo for 3, no lugar do t eu substituo por 3. 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. No gráfico da posição pelo tempo, no eixo Y, eu coloco a posição, no eixo X, eu coloco o tempo. Aqui tem o tempo 1, 2 e 3. E aqui tem as posições 2, 4, 6 e 8. Então, já que a velocidade aqui ela era positiva, essa reta aqui deu uma reta ascendente. Então, formou esse tipo de gráfico aqui. Agora, um exemplo aqui para uma função que tem a velocidade negativa. Equação horária S igual a 8 menos 2t. Com essa equação horária aqui, também me diz algumas coisas importantes sobre esse movimento. Ele partiu da posição inicial de 8, com uma velocidade de 2 metros por segundo, no sentido contrário à orientação da trajetória. Ou seja, a velocidade vai ser negativa. Faço a mesma coisa, eu pego 3 instantes de tempo, aqui eu coloquei 0, 1, 2 e 3, na verdade foi 4, né? E substituo aqui no lugar do t. Aqui no lugar do t eu vou substituir pelo primeiro instante, que é 0. 2 vezes 0, 0. 8 menos 0 dá 8. T igual a 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. 8 menos 2, 6. O tempo igual a 2, no lugar do t eu substituo por 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. 8 menos 4, 4. No lugar do t aqui eu substituo por 3 agora. Menos 2 vezes 3, menos 6. 8 menos 6, 2.
No eixo Y eu coloco as posições, no eixo X o tempo e monto e ploto o gráfico aqui. Quando o tempo aqui é 0, a posição é 8. Quando o tempo for 1, a posição é 6. Quando o tempo for 2, a posição é 4. Quando o tempo for 3, a posição é 2. Ligando todos os pontos aqui, forma essa reta descendente.